Aqui, vamos orar? Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui essa manhã, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, a tua bondade que nos cerca, o teu amor que nos põe de pé nesse domingo. Então fala conosco, é o que nós queremos te pedir através da tua palavra. Prepara os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, debaixo do poder da unção do teu Espírito Santo. Nós precisamos realmente, Senhor, nessa manhã nós precisamos ouvir o que o Senhor quer nos ensinar. Que seja assim também sobre as nossas crianças que estão ali, agora recebendo a palavra também numa linguagem própria para elas, que elas também possam ser, juntamente conosco, edificadas por essa palavra. E os meus irmãos e irmãs que estão nas suas casas agora, nos seus trabalhos, às vezes no trajeto, nos acompanhando, que o teu Espírito Santo também enche esses ambientes e nos instrua, nos guie a toda a verdade, é o que nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos, vocês estão aqui, amém? Meu Deus. Bom, nós estamos nesse mês tão importante, um mês que a gente acaba dando ênfase, né? Algo que a gente não pode se esquecer nunca, que é aquilo que nos colocou de volta no trilho. A igreja, desde que Jesus a estabeleceu lá em Mateus 16, a igreja foi, como acontece até os dias de hoje, irmãos, ela foi sendo muitas vezes infectada, ou algumas vezes ali recebendo instruções que vão se distorcendo e vão mudando um pouco esse plano original, porque a gente está envolvido no negócio. Basicamente a culpa dessa situação toda é nossa, de nós os seres humanos, né? Nós somos muitas vezes contaminados com as nossas próprias paixões, os nossos interesses, as nossas opiniões. É muito fácil a gente colocar a culpa numa denominação, num grupo, e nos esquecermos que nós somos os seres humanos responsáveis pelas próprias distorções que nós criamos na nossa própria vida, inclusive. Jesus, pouco tempo depois de estabelecer a igreja, ele já precisa repreender os discípulos, porque eles já estavam perdendo um pouco ali a mão da igreja que havia sido estabelecida, perdendo um pouco o senso da originalidade do propósito, de serem aqueles que simplesmente vão ativar na terra coisas que já estão ativadas no céu, simplesmente serem aqueles que estão tão conectados com a palavra, tão conectados com o Espírito, que a manifestação do que acontece na terra é uma clareza da manifestação do que acontece no céu. Quando Jesus estabelece uma oração, um diálogo com Deus Pai, a gente conhece aqui a oração modelo, a oração do Pai Nosso, muitas coisas ficam claras ali, como se fosse certo tipo de Canva ali, para poder organizar a rotina da nossa vida de comunhão com Deus. Você percebe que existe um caminho no Pai Nosso proposto, existe um caminho que reconhece primeiro que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos, não apenas o meu Pai, não apenas um Pai individual. Então a comunidade já está presente na oração o tempo todo, mas existe um reconhecimento de que o reino de Deus é que precisa se manifestar na terra. Tão clara é a vontade de Deus no céu, o desejo da igreja é que essa vontade também seja estabelecida na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é nos céus. Existe uma linguagem proposta, um caminho proposto para que a igreja ande de acordo com esse protocolo, a gente pode dizer assim, pelo menos para você entender o caminho que Jesus está propondo, que a nossa comunhão com Deus Pai deve reconhecer esse espírito comunitário, de que Deus é o nosso Pai, de que Ele está acima de todas as coisas, que o nome dEle precisa ser santificado e não tomado em vão. Nós precisamos santificar a Cristo no nosso coração e viver uma vida que cumpra esses mandamentos como preceitos morais de Deus gravados em nós, que nós vamos adorar somente a Ele nós vamos prestar culto, que outros deuses não serão postos diante de nós, que nós não tomaremos o nome dEle em vão, mas ao dissermos, cada vez que nós dizemos que nós somos dEle, que o nosso comportamento vai corroborar isso, para que o nome dEle não seja tomado pela sua igreja em vão, mas seja santificado seja o teu nome, amém, irmãos? Quem está me acompanhando? E aí isso vai refletir na nossa vida, que compreende o descanso que há proposto em Jesus, uma vida que considera a Deus não apenas num dia específico da semana, mas que sabe que Jesus está acima do sábado, que existe sim, claro, aquele dia na semana que nós guardamos para a comunhão, com a família, com o descanso, que a igreja primitiva estabeleceu como sendo o domingo, como o dia da ressurreição, como o primeiro dia da semana, e a gente podia gastar mais tempo com isso, mas não é o propósito. E aí depois então vem os outros 6 mandamentos ali, que cumpridos a partir de Jesus se tornam a lei de Deus para nós, a nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Mais uma vez, não cobiçando,
nem o cônjuge, nem as coisas do meu próximo, não tirando dos outros aquilo que pertence a eles e não a mim, não difamando o meu irmão, chamando ele de tolo e assim me tornando um homicida, como Jesus disse. Não é apenas praticar o homicídio, mas destruir a memória, o nome, a personalidade de alguém através da maldade, da maledicência. Os mandamentos estão ali, irmãos. Jesus não veio para subtrair nenhum deles, ele veio cumprir perfeitamente cada um deles, e a partir de Jesus nós vivemos a lei de Deus gravada no nosso coração, amém? E a igreja está estabelecida no princípio. Esse é o grande mandamento resumido ali em duas partes, né? Os 10 mandamentos resumidos em 2 é: ama a Deus acima de todas as coisas, e ame-se diante dessa revelação da palavra para poder amar o próximo como você ama a si mesmo. Quem cumpre isso, cumpre a lei, cumpre isso através de Cristo. E Jesus estabelece a sua igreja para viver nessa verdade. Não existe outro mandamento, não existe outra lei de Deus. A lei de Deus está ali, sem tios acrescentados ou subtraídos, sem vírgulas nem pontos, nada. A lei de Deus está ali cumprida a partir de Jesus. Fora dele a gente não consegue. Fora dele a gente vai ser maldito se tentar cumprir a lei. Mas nele, no caminho do discipulado com Jesus, nós somos habilitados pelo Espírito para sermos guiados a essa verdade que não está mais escrita apenas aqui em tábuas ou no papel, mas escrita pelo Espírito em nosso coração. Nós nos tornamos essas cartas vivas de Deus. Nós nos tornamos a lei de Deus. A igreja é a lei de Deus manifesta na terra, amém? É a manifestação dos seus filhos que manifesta a sua verdade. Só que porque a gente está envolvido no negócio, como eu disse, sempre vão criando ali esses choques das placas tectônicas, essa perversidade, né? Tem uma mensagem, uma série Status Quo, que eu preguei acho que 2 anos atrás, e uma delas é isso, é perversos, né? Porque a palavra perversos tem a ver com esse desvio, essa distração que acontece. Então nós saímos do caminho, e Jesus repreende os discípulos. Ele diz que geração perversa, vocês estão saindo daquilo que é o padrão. Por isso a gente sempre precisa ficar sondando se o padrão está alinhado ou não com a palavra de Deus, e então nos ajustarmos constantemente. É isso que nós estamos falando hoje aqui, que nós estamos reformando, né? We are reforming, em inglês aqui, nós estamos reformando, nós continuamos reformando. A reforma ela não parou lá. Nós colocamos aqui, ela foi estabelecida em outubro de 1517, né? Esse momento da reforma protestante, pelo menos como uma data moderna, pode-se dizer assim para nós. Mas nós continuamos reformando. Constantemente nós precisamos reformar, entender o que está acontecendo, entender o que se tornou obsoleto, o que já não faz mais sentido, entender o que não foi visto em alguns momentos da construção. Imagina uma reforma de uma casa. Pense comigo numa reforma de uma casa. Acho que todo mundo aqui que já passou por 2 processos, tanto quanto de construir algo novo, principalmente depois que você já tem experiência, porque a primeira vez que você constrói alguma coisa, você faz um monte de coisa errada, mas depois que você já fez algumas vezes, você vai construir algo novo, você vai pegar alguma coisa para reformar. Eu duvido que tenha alguém aqui que discorde de mim que construir é muito mais fácil do que reformar. É assim, mas é muito, muito mais fácil você construir algo novo do que você pegar uma estrutura enorme, que já está pronta, que está funcionando, e ter que mexer em alguma coisa ali. É muito difícil. Reforma é um negócio muito complicado, principalmente quando é um ambiente que você vive nele, ou está usando ele todos os dias. Pra você ter ideia, a gente precisa pôr 4 janelinhas ali agora nas salas de cima, e a gente já pensa em fazer isso uns 6 meses, mas a gente está falando, vamos fazer em janeiro, quando a gente tem uma pausa, que a gente tem aqueles 15 dias, então não vai ter ninguém trabalhando. É mais fácil eu esperar 8 meses para quebrar 4 buraquinhos ali, colocar 4 vitrozinhos, do que fazer enquanto a gente está usando. A gente está colocando ali, está reformando a sala, botando drywall para isolar o ambiente ali, para receber os nossos convidados aqui agora em outubro, na Conferência Choque. Cadê as irmãs animadas aí com a Conferência Choque? Eita, quem não fez inscrição, está acabando, hein, gente? E a gente tem agora aqui, nesse sábado agora aqui, nesse sábado, dia 21, uma oportunidade dos maridos aí, ou dos convidados, das irmãs que fizeram a inscrição, estarem com a gente junto com a pastora Dauna de Souza. Amanhã a gente vai postar isso aí. A pastora Dauna de Souza é a fundadora do Ministério Sozo, na Bethel Church, lá em Reading, na Califórnia. É uma mulher autora de diversos best-sellers aí pelo New York Times em relação à cura interior, a tratar questões da alma. Então, vocês irmãs que vêm na Conferência Choque na semana subsequente, né, que é 26, 27 e 28, podem vir uma semana antes
e trazer um convidado aí, né? Se você é casado, o seu marido. Se você é solteiro, aí você pode trazer ou o seu irmão, ou o seu pai, ou o crush. É uma boa oportunidade. Então, mas cada mulher que vai participar da Conferência Choque, uma semana antes, vai ter um tempo aqui de uma mentoria, tipo uma masterclass, uma coisa mais focada em cura interior aqui com a pastora Dauna de Souza. Então, não percam isso aí, porque foi um presente de Deus para nós. E ninguém está pagando, não está sendo cobrado mais por isso, ainda que nós tenhamos a despesa, né? De trazê-la lá do sul do Brasil, hospedá-la 2 dias aqui, depois mandá-la para o aeroporto de São Paulo, para ela voltar para a Califórnia. Então a gente está dando um presente para vocês aí, porque estão acreditando naquilo que a gente está fazendo. Bom, voltando aqui, né? A gente está fazendo a reforma ali para receber esses convidados, essas convidadas. E, gente, é um transtorno enorme, né? Porque aí tem que trazer o pessoal da mídia para trabalhar na sala, aí começaram a reformar essa sala, bota o povo na tenda, a gente fica sem lugar, é poeira, é sujeira, você limpa hoje, amanhã está sujo de novo, enfim. Reformar um ambiente no qual você está vivendo é transtorno, é puro transtorno. E a igreja nunca parou de ser um ambiente onde nós estamos vivendo. A igreja de Jesus não pode falar, vamos dar uma pausa agora, ninguém faz mais nada, a gente vai jogar tudo no chão e construir de novo. Isso nunca aconteceu. Não há possibilidades disso acontecer. Não há possibilidades de nós colocarmos outro fundamento além daquele que já foi lançado. O fundamento está ali. A palavra de Deus diz, se alguém tentar fazer alguma outra coisa, tentar ir além do fundamento apostólico e profético, tentar remover a pedra angular do seio da igreja, e tentar derrubar as pilastras que já foram levantadas, as colunas da igreja ali, os apóstolos estabeleceram verdades ali, eles têm a revelação especial escrita no Novo Testamento como fundamentos, como sustentáculos de uma verdade. Então uma estrutura já estava construída quando nós chegamos, e ela não vai ser posta no chão, porque não existe problema com a estrutura da igreja, amém? Quem está me entendendo? Amém, irmãos? O fundamento é Jesus. Jesus é posto como fundamento pela igreja, Deus Pai o envia como fundamento, a principal pedra de esquina, aquilo que alinha toda a construção, mas aquilo que fundamenta toda a construção. E alguém que tentar pôr outro fundamento além desse, que seja maldito, que seja anátema. Paulo diz aos Gálatas, se alguém tentar pregar outro evangelho, que seja considerado maldito. Pode ser um apóstolo, pode ser um anjo que apareceu aí. Tem toda uma doutrina que é fundamentada na aparição de um anjo. Tem uma vertente ali, entre aspas, do cristianismo, que é uma seita, que o camarada disse que um anjo apareceu para ele e pregou um novo evangelho. Paulo disse lá aos Gálatas, se alguém tentar dizer isso, que seja amaldiçoado, que seja considerado anátema. Não existe outro fundamento, outro evangelho, isso já está pronto e ninguém tem que resolver nada com isso, porque é perfeito. O mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é perfeita e revigora a alma. Não existe problema com o cerne do evangelho, mas como tudo aquilo que é construído depois, os cômodos, os vitrôs que são colocados, os puxadinhos que a gente faz, os reparos no jardim, isso tem prazo de validade. Ou isso vai perecer pelo tempo mesmo de uso, o que não acontece com um fundamento sólido, isso jamais vai perecer, o que está dentro da terra, ou as colunas que foram levantadas ali para durar séculos e séculos, milênios até que ele venha, isso nunca vai deteriorar. Mas tudo que foi construído em torno disso, irmãos, vai deteriorando. Ou de repente não vai deteriorando, mas já não faz mais sentido. Talvez tenha gente que está aqui que construiu a sua casa ali no final da década de 90, ou nos anos 2000, e aí tinha um padrão de sancas que se faziam, tinha um padrão lá de grafiato que era moderno naquela época, não é assim? Tinham coisas que eram comuns ali, um padrão de veneziana, um padrão de casa, e de repente, 20 anos depois você olha para aquilo, está bom ainda até às vezes, não tá zoado, foi bem feitinho, mas você olha para aquilo e você fala, puxa, minha casa está desatualizada, minha casa parece uma casa antiga, uma casa boa, você entra lá e de repente, você tem um sofá que você comprou 10 anos atrás, na Casa Bahia, 18 vezes parcelamento, era bonito o sofá, e nem zoou, porque não tinha criança pendurando, não tinha gato para arranhar e rasgar o sofá está bonitinho, mas você olha e você fala, puxa, o sofá está velho, está feio, não é assim, quem está me entendendo? Está me entendendo? Aí às vezes você tem condição de trocar, você já dá um jeitinho, às vezes você dá uma reformadinha, troca o tecido. Eu teve um sofá que me acompanhou muito tempo na minha casa, né, Dani? A gente ganhou o sofá quando a gente mudou para casa, o João era pequenininho, e ele estava detonado, eu falei, vamos reformar o sofá. Eu reformei aquele sofá 3 vezes. Teve uma época que eu falei, nossa, eu não aguento mais esse sofá, nem se ele ficar novo, agora eu não aguento mais olhar para ele. E aí ele foi parar lá na fábrica, lá do meu sogro na época, lá na sala, na recepção. Aí lá ele funcionou mais um tempo, mas empapuçou com aquilo, não fazia mais sentido, a gente cansa daquilo. Então essas coisas menores
são as coisas que nós estamos reformando. São esses entendimentos que de repente há 100, 50 anos atrás, 500 anos atrás, que talvez aqueles homens não tinham. Há 2000 anos atrás, que de repente aqueles homens não tinham, porque não fazia sentido a cultura da sua época, não fazia sentido a estrutura econômica e política da sua época. Então não havia sentido Deus fazer com que pessoas tivessem um entendimento que não era para eles naquele momento, mas para nós hoje faz. E aí nós temos ali como a gente costuma dizer aqui, uma palavra antiga que os historiadores gostam, ou os amantes de literaturas, nós temos os paladinos aqui do Evangelho que querem defender. Eles querem se colocar como os verdadeiros escudeiros, ali nós somos os cavaleiros da fé e nós vamos defender essa parede manchada, aqui mofada, porque foi o meu avô que botou essa parede aqui. Esses dias acho que foi até o pastor Adriano que contou uma parábola. Hoje estava aberto aqui. Acho que foi o pastor Adriano que contou uma história da festa de Natal, que a filha foi fazer o peixe. Não sei se foi o pastor Adriano que contou, mas é uma história antiga, eu conhecia. E aí a menina vai fazer o peixe no forno e ela corta o peixe em 3 pedaços, né? O pernil, cada um conta a história de um jeito, né? E aí alguém pergunta, mas por que você está cortando isso, colocando em 3 tigelas para assar no forno? Eu não sei, é uma receita que minha mãe passou, que minha avó disse que tinha que ser assim. E eles não conseguem entender aquilo, tá bom, deve ser por alguma razão, e fazem aquela receita. Um dia a menina fica cismada com aquela receita e vai perguntar para a avó, por que a gente tem que cortar esse peixe em 3 pedaços quando vai assar no forno? E colocar em 3 tigelas diferentes, que minha mãe me ensinou, mas eu não estou entendendo, não faz sentido para mim. Ela falou, não filha, agora você não precisa mais cortar o peixe em 3 pedaços, não é? Quando a vovó fez a receita, o forno era pequenininho. Agora o forno é grande, pode colocar o peixe inteiro. Mas tem tanta coisa que a gente faz sem saber por que está fazendo, só porque alguém passou para a gente e disse que tinha que ser assim. E aí a gente vai olhar na palavra, nos fundamentos, a gente vai comparar com os textos, que é o que é importante para nós, o que a Bíblia diz, quais são os alicerces aqui, porque até o que a Bíblia diz, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, você não dizer que eu disse uma heresia. Até o que a Bíblia diz, nós precisamos entender se está dentro de um contexto profético ou dentro de um contexto social histórico. Senão, a gente vai ler textos da Bíblia aqui e vai achar que a gente tem que fazer coisa que a gente não tem que fazer porque está escrito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Senão a gente vai adotar algumas orações que não fazem mais sentido. Senão a gente vai adotar alguns comportamentos que não fazem mais sentido. Coisas que faziam sentido num determinado momento para um determinado povo. Coisas que tinham um contexto histórico. Senão a gente pode se tornar um justiceiro. Muito fácil, lendo a Bíblia e com amparo. A gente pode se tornar alguém que despreza a família, porque a gente está envolvido com a religião, e você nunca deve ter visto ninguém assim. Sabe, às vezes você olha para o negócio e parece que está tudo muito... E calma, meu irmão, eu já vou ler a Bíblia, tá? Às vezes a gente olha para o negócio e parece que está tudo muito redondinho. Você olha para a estética de um negócio que está funcionando e parece que está tudo bem, mas não está. Sempre tem coisa que se a gente mexer um pouquinho mais, a gente vai encontrar alguns problemas. Né? A gente está para mudar de casa, minha família. Era um sonho antigo, a gente olhou muito, enfim. E alguns processos aceleraram a gente para a gente querer fazer isso antes do que a gente estava pensando. E depois de olhar, sei lá, umas 30, 40 casas, mais ou menos, no mínimo, né? Umas 30, 40 casas, a gente optou, deu certo, fez uma negociação, achou uma casa que, aos meus olhos, a casa era perfeita. Eu falei, cara, não tem que fazer nada nessa casa, só colocar os móveis e cair para dentro. E aí, para poder começar a ligar as coisas, eu chamei o cara do gás. O cara foi com o negócio do gás no scanner, me ligou, pastor, tem um vazamento no gás. E tem um problema, porque o gás é passado subterrâneo, por dentro da parede ou do piso da casa acabadinha. E aí? Vou sair quebrando o piso agora, refazendo gás, sai rasgando a parede que tinha um tipo de acabamento que eu não ia conseguir refazer perfeitamente. O pastor Osmar estava comigo lá, quebra a cabeça, enfim, a gente meteu por baixo da pia, eu quebrei embaixo da pia, um buracão, cavei por baixo do baldrame da pia, saí no muro do outro lado que eu não tinha vizinho, cavei 2 metros por baixo da casa, para poder passar a tubulação, eu rasguei o muro lateral inteiro e rasguei o jardim para não mexer com a casa, nem deu trabalho, né? Para não estragar a casa, a gente teve que passar uma tubulação nova de gás, a gente passou tudo por fora e assim, foi a melhor solução, porque aí não quebrou piso, não estragou a parede da casa, eu cavei por baixo da terra, igual um tatu, 2 metros, passou a tubulação de gás e rasgou o muro lateral que não tinha reboco ainda. Então, depois rasgou o jardim dos males do menor. Resolveu, mas para mim a casa estava perfeita. Beleza, fomos ligar a hidráulica. A bomba que estava lá estava queimada.
Lá não tem água da SEMAI, lá é só água de poço, água do condomínio. Então precisa da bendita da bomba, bomba queimada. E aí foi vendo, os reparinhos, caixa d'água, não sei o que. Foi olhar a elétrica, era lindo, tudo stack, coisa boa, os Piau Legrand, você olha por fora, lindo. Abriu o quadro de disjuntor, dá vontade de enforcar o eletricista que fez aquele negócio com os fios que ele usou. Uma bagunça. Não estou falando só de cor, não. Eu falei pro cara na hora que eu liguei, porque assim, o ex-proprietário tem sido bastante gentil. E ele sabe também a responsabilidade que ele tem com a estrutura, né? Além de ser gentil, ele sabe que senão ele vai tomar um belo de um processo. Mas enfim. Então eu liguei para ele está assumindo toda a responsabilidade de me reembolsar. Eu falei, deixa que eu faço. E você vai me reembolsar por tudo que for problema estrutural. Falei para ele, fica tranquilo que eu não vou te cobrar nada que seja uma adaptação minha. Eu vou ser honesto com você, não quero um centavo seu, mas o que é estrutural você vai ter que se responsabilizar. Então enfim, a gente está fazendo isso aí, eu disse até para ele, eu falei, cara, o eletricista que fez essa distribuição aqui, a única norma que ele conhece, se ele tiver alguma tia que tem esse nome. Que as normas de elétrica ele não conhece uma, NR10, ele não sabe nada que é norma, só a tia dele que deve ser norma, porque é só uma bagunça. Então vai ter que trocar todos os fios da parte de baixo da casa. Para os homens que me entendem, porque o homem geralmente entende pelo menos um pouquinho de elétrica, você baixa um disjuntor monopolar de 16, apaga todas as luzes de baixo. O cara colocou o mesmo neutro para alimentar as lâmpadas da casa de baixo inteira. Não está separado, cozinha, lavanda, está nada. Você bateu, derruba ali, acabou toda a energia da casa com um disjuntor de 16. E tem 20 no quadro. É uma benção. Mas olhando para a casa você fala, zero defeito. Mas tira a tampa do quadro de distribuição para ver. Sobe na caixa d'água e tenta acionar a bomba para ver. Entende? E a igreja de Jesus, irmãos, é mais ou menos uma casa. Como diriam os pastores mais antigos, diz que igreja é casa de pobre, né? Quando o cara é milionário, ele já compra o terreno, contrata a construtora, o cara entrega a chave na porta para ele, ele entra na casa, não precisa nem limpar o chão, tá pronto. Agora a gente que tem um pouco menos de recursos, a reforma nunca acaba, né? Você vai fazendo por pedacinho. Você vai, agora eu vou trocar a janela, troca a janela, ufa, trabalha mais um ano, agora eu vou mexer aqui, agora eu vou para o quintal. A hora que você termina o quintal, ixi, agora tem que trocar o sofá, é assim. E a igreja, de certa forma, é, como diriam os antigos aí, casa de pobre. A reforma nunca vai acabar. Então, se a gente está num ambiente em que às vezes parece que alguma coisa está boa, você cava um pouquinho mais fundo e encontra o problema, e vai dar trabalho para mexer no problema, e a gente não tem condição de parar o bonde que está andando para consertar as coisas, tem que trocar pneu com o carro andando, e a gente vai continuar morando dentro, não tem o que a gente vai ter mais dentro da igreja do que transtorno. Porque eu não falo da igreja como uma estrutura física, eu falo da igreja como uma estrutura espiritual, mas também como uma estrutura social. Nós temos coisas para consertar na igreja aqui até Jesus voltar, em relação às estruturas da nossa leitura dogmática, dos princípios que a gente precisa entender e de como aplicá-los na geração que nós estamos vivendo, mas eu falo individualmente de cada um de nós. Você está em reforma, eu estou em reforma. A placa mais honesta, a camiseta mais honesta para a gente usar e talvez para estar escrito na entrada da igreja, desculpe o transtorno, estamos em reforma. A gente podia manter essa placa o tempo todo até Jesus voltar. E ao nos relacionarmos uns com os outros, a humildade deveria nos colocar esse senso de, desculpa o transtorno, eu estou reformando ainda. Eu achei que estava bom, cavuquei um pouco mais fundo, encontrei um problema que eu achei que eu não tinha. Quem está me entendendo? Acho que todo mundo, né? A gente precisa encarar isso como uma realidade para a gente não estressar, gente. Eu falei para a Dani essa semana, eu falei, não aguento mais os marceneiros dentro de casa. Tem 3 semanas que os caras estão lá e eu assim já estou... Tô cansado, porque eles falaram que ia entregar na outra sexta, não entregaram nessa, vou entregar na próxima, quer dizer, 2 semanas de atraso. E assim, no começo o relacionamento é uma maravilha, mas depois o cara atrasa, aí começa a deixar uma coisinha ali, uma coisa que não está combinada, aí você começa a ficar, aí o relacionamento vai desgastando. Eu estou falando que eu estou 3 semanas me relacionando com os caras, já estou desgastado do relacionamento. Imagina a gente que tem que ficar junto até Jesus voltar, vai ter desgaste. Quem é casado entende o que eu estou falando, né, irmão? Aí você joga fora o seu casamento ou você entende? Desculpa o transtorno, estamos em reforma e luta para fazer dar certo. Uma vez um cara foi resolver um problema lá na EDP, minha irmã trabalhava lá, né? Pois assim, trabalhou na EDP também, né? O cara foi resolver um problema de ligação elétrica e tal, e não era dele a situação, era do filho dele. O cara já tinha mais de 60 anos. E estava resolvendo um problema do filho lá na EDP, né? Filho casado já. E aí minha irmã atendendo ele, falou, mas é do seu filho? Tá? Ele falou, filho é uma bênção, filho é muito bom, o problema é que dura muito. Está com 30 anos dando trabalho ainda. É lógico, é uma brincadeira, gente. Mas o que você faz? Vai jogar o filho fora? Não, você vai cuidar do seu filho, você vai amar. Tem um videozinho na internet ali, um Reels que passa de um juiz americano, que
que sempre está tomando umas decisões. O cara é um fofinho, o juiz lá, né? E aí tem um senhorzinho com 90 anos que está tomando uma multa por velocidade porque foi levar o filho dele de 60 numa consulta médica porque o filho tinha câncer. Um pai de 90 anos cuidando de um filho de 60, olha que coisa linda, né? Mágico, né, o negócio, né? Muito legal. E assim o juiz olha para ele e fala, uau, né? O senhor de 90 anos, você dirige não só quando eu tenho que levar meu filho no médico. Aí eu não vi o radar, passei da velocidade. Estava atrasado para a consulta com 90 anos. Esse cara sou eu, certeza que eu vou tomar multa aos 90 se eu estiver vivo ainda. Passei da velocidade. Espero não ter que ter uma desculpa como a dele. São os relacionamentos. Eles vão nos trazer transtorno, irmãos. É desgastante. Às vezes você cansa um pouco do pastor, pode ter certeza, às vezes o pastor cansa um pouco de você também. O que eu faço? Vamos lutar. Vamos fazer a coisa dar certo, porque essa é a igreja que está reformando. E quando a gente pensa na igreja, a igreja evangélica brasileira, parece que fica um pouco longe da gente, né? A igreja evangélica brasileira entrou numa mar de teologia da prosperidade. Não é a gente, a igreja é a gente, é você, sou eu. Somos nós, os seres humanos, nós que causamos os problemas que muitas vezes a gente quer jogar para os outros resolver. Você causou o problema, você tem que ajudar a resolver. Entenda isso. Nós somos os causadores dos nossos próprios problemas, é a gente que mora na casa, somos nós, os cristãos. Nós somos aqueles que devem militar pela fé evangélica, que foi confiada aos santos, amém, irmãos? Vamos reformar, a gente não vai jogar fora, a gente não vai sair da casa, ninguém quer ir para o inferno aqui, ninguém quer abandonar a fé. A comunhão dos santos é mandamento, a gente tem que ficar aqui, cuidado que tem que cuidar. Ou alguém sai da casa aqui porque a parede está caindo lá e fala, também não quero mais saber dessa casa, vou embora, vou morar na rua agora. Não, você vai ter que dar um jeito de arrumar, você mora lá, é sua casa. E assim é a igreja de Jesus, nós estamos reformando, amém, irmãos? Pense nas reformas propostas na Bíblia, né? Todas as vezes que nós falamos de reforma, qual é o intuito da reforma? O intuito da reforma sempre vai ser nos avaliarmos de acordo com o padrão. Se você tiver que fazer o AVCB de um prédio como esse aqui, por exemplo, vem um cara lá do corpo de bombeiros, o engenheiro responsável por isso, o que ele vai olhar aqui é o que eu preciso adequar para estar no padrão, para ter o check dele ali, para ter o aprovado, certo? O cara vai olhar aqui e falar, ó, você precisa ter uma porta maior, você precisa ter uma luz de emergência, o alarme de incêndio precisa disparar, a porta tem que abrir, o hidrante tem que funcionar. Ele vai analisar o padrão. Tudo que não estiver de acordo com aquele padrão, eu vou ter que fazer adequações, ajustes para que aquilo entre no padrão. Então depois ele volta de novo e fala, tá ok, agora eu estou te emitindo o alvará, certo? Faz sentido o que eu estou falando, né? Todas as vezes que nós vemos reformas propostas dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, o que esses homens estavam fazendo? Eles estavam se deparando com uma realidade, e ao comparar a realidade presente com o padrão estabelecido pela palavra, eles diziam, tem um problema aqui, a gente vai ter que resolver essa situação. Foi assim no tempo de Noé, a reforma custou caro, né? No tempo de Noé custou caro a reforma, né? Tiveram que fazer uma casinha pequena, coube meia dúzia só com ele. O restante ficou tudo para fora porque não quis se adequar ao padrão de Deus. E o padrão de Deus era uma arca para a salvação do seu povo. Era uma arca para a salvação daqueles que estavam vivendo de acordo. Gênesis capítulo 6, não precisa abrir, mas uma geração perversa que desagradava a Deus, no verso 9 vai dizer, Noé porém achou graça aos olhos de Deus, porque ele estava avaliado segundo o padrão. E aí Deus disse, preciso reformar a humanidade. Qual que era o orçamento? O suficiente para construir uma arca, salvar um par de animal de cada um, e enfim, você conhece a história. A mesma coisa quando o povo está escravizado no Egito, e Deus precisa mandar um reformador, um libertador. Quem era o cara? Moisés. E um padrão foi estabelecido durante anos no deserto. A lei foi entregue ao povo de Israel como um tutor, para poder manter o povo dentro de um padrão ali, para o povo andar na linha, até que um caminho verdadeiro fosse proposto, que é a graça proposta em Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não entraram dentro desse padrão. Na verdade, de acordo com a lei, ninguém poderia ser salvo por um padrão. Mas aqueles que encontraram graça e fé dentro do período da lei, foram salvos porque receberam o Espírito de Cristo. E dá para a gente ir um pouquinho mais para frente, num outro momento. Mas uma lei foi proposta, um padrão, um modelo de Deus, um canon, uma vara de medir, isso é o canon, uma vara de medir. E outras reformas foram acontecendo. Josias, quando governa, nós colocamos um conteúdo aqui. O que ele analisa? Ele analisa como o povo está vivendo. Ele acha o livro da lei, ele lê e fala, meu Deus, a gente está fora disso aqui. A gente precisa entrar no padrão. Quando os reformadores estão voltando para Jerusalém, construindo o templo e o muro, e as mulheres então, de outros povos, começam a ser tomadas pelos israelitas.
Então a praga, a mão de Deus vem contra o povo que está fora do padrão. Eles precisam mandar aquelas mulheres embora, inclusive com seus filhos. É algo agressivo agora, porque relacionamentos haviam sido formados, e tem gente que insiste a manter ainda aquele padrão fora a palavra de Deus. Então aparece Finéias ali, crava a lança no israelita ali, crava ele e a mulher com a lança dentro da tenda, porque enquanto o povo estava tentando se reformar, tinha gente que queria viver no lamaçal do pecado. Então a lança de Deus na mão de Finéias estabelece para a gente um padrão de santidade. Assim as coisas vão acontecendo, até que então vem João Batista dizendo: está chegado o momento do padrão final. Está chegado o momento agora em que nós vamos conhecer o padrão que Deus quis estabelecer desde a formação do primeiro Adão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse é o nosso padrão definitivo, o padrão do reino, o evangelho do reino, o evangelho inaugurado no reino, inaugurado com o seu filho, com Jesus Cristo. E João Batista prepara o caminho. É isso que vai dizer aqui em Marcos. Vamos abrir a Bíblia, né? Acho que eu nunca preguei tanto tempo assim antes de abrir a Bíblia. Vamos lá, que ninguém se escandalize. Olha lá, Marcos capítulo 1, versículo 1 diz: princípio do evangelho, princípio das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta. Ou seja, o profeta já havia avisado sobre esse momento, sobre esse padrão: enviarei à frente o mensageiro que preparará o caminho. Então tinha alguém arrumando uma estrada aqui. Tinha alguém, eu já preguei isso na mensagem Esperando e Apressando, eu não vou discorrer tanto tempo aqui. Você pode ouvir essa mensagem depois, Esperando e Apressando, está no YouTube da igreja. Mas nós tínhamos alguém agora aqui que estava preparando o caminho para o verdadeiro imperador. Essa é a ideia do evangelho aqui, é uma expressão usada em Roma, daqueles que ajustavam o lugar por onde o imperador ia passar. Por isso a mensagem evangelho aqui, que vem do evangelion, que é um termo cravado ali para dizer em relação àqueles súditos do rei, que deixavam as estradas por onde a carruagem real ia passar arrumadinha, para não ficar balançando, para o rei não bater a cabeça, o imperador não bater a cabeça no teto da carruagem. Então tinha alguém que preparava esse caminho, alguém que ajustava essa estrada. Então agora o verdadeiro rei está vindo, e João Batista vem antes preparando o caminho. Preste atenção, até João Batista, tudo o que nós vamos nos colocar como igreja de Deus aqui na Aliança Antiga Israel, tudo que nós tínhamos era um cercadinho. A lei na verdade era um cercadinho. Vocês vão até aqui, vocês vão até aqui, vocês vão até aqui, vocês vão até aqui. E toda a humanidade foi encerrada dentro de uma jaulinha da lei. Entenda do jeito que eu estou falando aqui, a metáfora, faz de conta que eu estou dando aula lá no The Kids. A lei é como se fosse um cercadinho, uma sala que o povo teve que ficar porque ainda era menor de idade. Uma sala que não existia ninguém ainda maior de idade que pudesse sair da sala. Todo mundo estava trancado naquela sala. O nome daquela sala era lei. A lei mosaica era uma sala para menores de idade. Um ambiente onde não existiam pessoas adultas o suficiente que conseguiriam, rompendo com aquelas cercas, caminharem por um caminho reto, porque o caminho não estava nem pronto. Então a lei dura até o tempo de João Batista. E o que João Batista está fazendo? Ele está fazendo os últimos ajustes numa autoestrada que estava sendo montada para nós, uma autoestrada que estava sendo construída para nós. E o nome dessa autoestrada é graça. Amém, irmãos? A graça foi sendo construída desde a queda em Gênesis 3, quando Adão pecou. Uma autoestrada foi sendo construída ao longo da história da humanidade, e o nome dessa autoestrada é graça. João Batista, o tempo profético que dura até ele, antes da nova aliança, é o último cara a fazer os reparos finais. João Batista é quase o cara que vai lá depois que o negócio está pronto, e sai arrancando o restinho de asfalto, sai botando as plantinhas no canteiro ali, sai deixando a coisa boa, testa sinaleiro se está funcionando. João Batista é o cara que faz os últimos reparos, porque agora o rei, o verdadeiro rei, o Senhor, vai inaugurar uma autoestrada para a gente deixar de ser menor, que precisa ficar no cercadinho, e conseguir andar numa autoestrada, mas caminhando dentro da lei, mas caminhando agora dentro de um caminho que nos é proposto. Então o evangelho de Jesus é inaugurado com alguém fazendo veredas retas para ele. Mas qual o grande problema que nós enfrentamos em todas essas reformas? O primeiro, as pessoas estavam muito longe da palavra, completamente longe da palavra. Então algumas até pareciam bonitinhas. Tínhamos fariseus, mestres da lei, tinha um povo de Israel, culturas, costumes, regras que eles seguiam, que quem olhava fora falava: tá ok, tá bonitinho. Às vezes não, a gente olhava e via: nossa, está descambado o mesmo negócio. Que era o caso nosso aqui, os gentios,
que éramos inimigos, que não tínhamos acesso ao reino de Deus, como vai dizer em Efésios. Mas tinha os judeus que você batia o olho e falava: legal, hein? Olhando para esses caras, a casa está bonitinha, eles estão redondinhos dentro do cercadinho. Mas não era uma verdade. Por isso que Jesus propõe em Lucas 15 a parábola ali do filho pródigo. São dois filhos. O filho mais novo são os gentios, que não tinham acesso ali como filhos verdadeiros e queriam ir para a esbórnia. Estava vivendo no pecado, vivendo distante da realidade do pai. Os judeus são o filho mais velho, que estão dentro da casa do pai, mas não têm relacionamento com o pai, porque se comportam igual escravos de uma lei, e não reconhecem o relacionamento. E Jesus propõe a parábola dizendo que muitas vezes o filho mais velho não aceita o filho mais novo, porque ele está andando no pecado, mas o filho mais velho está dentro da casa do pai em pecado do mesmo jeito, que ele está longe do coração do pai. E a proposta é que Jesus vem para restaurar ambos e colocar ambos dentro da casa do pai, tanto aqueles que não conheciam a lei, como aqueles que conheciam a lei, mas agora viverem como filhos, viverem num relacionamento íntimo e verdadeiro. Não alguém que só cobiça as riquezas, não alguém que cobiça apenas o sangue do pai, mas alguém que quer ter intimidade, alguém que quer viver num relacionamento de uma mesa verdadeira. E essa é a autoestrada da graça, que não depende mais de um protocolo, de uma formatação, mas depende de uma essência verdadeira. Como diz o profeta: nesses últimos dias não escreverei mais a lei em tábuas de pedra, mas nos seus corações. É pelo Espírito Santo gravado em nós. Então pessoas maduras conseguem viver nesse ambiente. Agora a gente imatura não consegue viver no ambiente da graça, porque para as pessoas que vivem de maneira imatura no ambiente da graça, elas se tornam um pretexto para pecado, para libertinagem, para cometer abusos. E pessoas que vivem na autoestrada da graça, mas com uma mente legalista, são pessoas que não desfrutam. Ele quer continuar andando no cercadinho quando ele pode dar 120. Ele quer continuar andando ali falando: não, eu estou no padrão aqui, mas não está em padrão coisa nenhuma, porque não é mais o padrão que Deus tem. Você não está mais andando num ambiente cercadinho de 4x4, você está numa rodovia a 120 por hora agora, com praia do lado, com natureza para curtir, com água de coco. Por que você não vai desfrutar disso? Foi o caminho que nos foi proposto, um caminho de liberdade, de deleite, mas com responsabilidade. E isso é o discipulado que a igreja precisa entender. E da mesma forma que existiam pessoas legalistas e pessoas libertinas que precisavam ser enquadradas, todo o tempo, sempre, irmão, sempre existiu resistência. São características das reformas. Sempre teve gente resistente a tudo que foi sendo trazido como novo. As pessoas resistiram a Noé, as pessoas resistiram a Moisés, resistiram a Josias, resistiram a Esdras e a Neemias. Sempre resistiram. Os fariseus resistiram a Jesus. Os homens que liam a lei, que apontava para Jesus, olharam para Jesus e não conseguiram recebê-lo. O povo que esperava o Messias não conseguiu receber o Messias. Meu Deus, olhando para ele não conseguiram vê-lo, olhando para a revelação da lei que eles estudavam há milhares de anos, não conseguiram ler aquele a respeito de quem Moisés falava. Resistência, por quê? Porque Jesus estava vindo derrubar as paredes do cercadinho, porque Jesus estava vindo mexer com a estrutura daquilo que podia ser mexido, porque Jesus estava mudando o sofá de lugar, porque Jesus estava dizendo: essa janela aqui foi boa até agora, mas agora a gente entende que a incidência solar é aqui, e eu vou botar a janela aqui. Os caras: não, você está mexendo na minha janela, você não pode derrubar essa parede. Foi minha avó que construiu. Jesus estava chutando tudo, quebrando tudo, falando: não, as colunas estão aqui, o mandamento é santo, justo e bom. Eu não vim questionar nada, eu vim cumprir a lei. O que é fundamental vai ficar fundamental aqui. Eu sou o fundamento, eu sou a lei. Eu não vou mexer com a própria lei, mas tem coisas que precisam ser reformadas aqui, porque vocês não entenderam nada até agora. E aí Jesus começa a dizer: o teu próximo não é o judeu que mora do lado da sua casa, o teu próximo é todo aquele que passar pelo seu caminho, que você tem condição de ajudar. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E eles: não, vou amar um samaritano. Jesus falou: não, o samaritano está amando vocês primeiro, que vocês estão ignorando a lei, eu estou usando quem vocês não imaginavam para fazer aquilo que tem que ser feito. Jesus é o primeiro a bagunçar a cabeça das pessoas, e até hoje nós encontramos resistência na reforma, porque as pessoas querem manter hábitos e culturas que nem na época de Jesus foram mexidos. Pensa comigo aqui, você acha que Jesus era a favor da escravidão? Alguém que acha que Jesus é a favor da escravidão, levanta a mão. E por que Jesus então não veio e soltou uma lei lá de abolição dos escravos? Por que Jesus não bateu nesse ponto então? Porque não era o momento. Jesus veio para resolver os problemas estruturais. Jesus veio para resolver primeiro o problema do pecado, que era o grande problema da humanidade. Só que aí ele ilumina os seus filhos com a sua mente, para que eles continuem a tomando decisões de acordo com os tempos. Jesus não estabeleceu uma igreja gentílica, irmãos. Você viu Jesus estabelecendo uma igreja gentílica? Você viu Jesus chamando um apóstolo que não era judeu?
Você viu Jesus colocando uma mulher como apóstola da igreja? Alguém viu Jesus fazer isso? Por que ele não fez? Porque não era o tempo, porque não era a cultura, porque não era o momento, porque aquilo naquele momento não ia funcionar. Mas por que 20, 30 anos depois a gente tem Paulo pregando para a igreja gentílica? A palavra de Deus vai dizer para nós o porquê. Olha só em Efésios, e lê com essa ótica agora aqui, Efésios capítulo 3. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, para o bem de vocês, gentios, para o nosso bem aqui, que não somos judeus, gentil é quem não é judeu, tomando por certo o propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês, ou seja, antes de Paulo, a graça de Deus não havia sido estabelecida ou estendida a nós. Até então nós tínhamos uma igreja judaica. E por que Jesus não montou uma igreja gentílica? Porque ele havia confiado isso para os seus apóstolos, para aqueles que continuariam a reforma que ele inaugurou, para aqueles que continuariam difundindo o reino que ele inaugurou. Não deu tempo de fazer tudo, essa é a verdade. O nosso irmão mais velho vem e inaugura o reino, e ele habilita-nos então como irmãos mais novos a continuarmos aquilo que ele começou, como Paulo vai discorrer isso. Presta atenção, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus me revelou esse segredo. Você acha que as pessoas aceitaram quando Paulo disse que era um segredo que ele havia descoberto? Ah, Deus não falou com ninguém, falou só com você, Paulo. As pessoas aceitaram? Não, as pessoas criaram resistência. Como que Deus só veio falar com você agora? Por que ele não falou antes com todos os profetas? Você é um mesão agora? Foi isso que ele enfrentou. As pessoas não aceitaram, graças a Deus, que em Atos 10 o Espírito Santo habilita Pedro, que já era uma coluna da igreja, para poder dar respaldo para Paulo. Senão, a gente não estava nem sentado aqui nessa manhã. Olha lá. Ao lerem o que eu escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo. Segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores. Deus não falou com as gerações anteriores. Ninguém entendeu isso antes, até que Paulo chegasse. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Qual é o segredo? Esse é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. É um segredo, ó, a gente incluído aqui. Ninguém sabia disso antes, mas Paulo descobriu. Espera aí, não era uma igreja só em Abraão, não era descendência de sangue. Em Gálatas ele vai falar sobre isso. Era uma descendência da fé. O descendente de Abraão não era Isaac, o descendente de Abraão era Jesus, o esperado das nações. E Paulo teve que lutar para isso, para estabelecer uma igreja gentílica. Paulo tão pouco fala sobre a libertação dos escravos, mas assim como Jesus, ele deixa um start. Jesus diz: faz para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Você gostaria de ser escravizado? As pessoas eram escravizadas por questões econômicas, como prisioneiros de guerra, ou porque nasciam de descendência de escravo. Jesus fala: você quer saber como que a lei de Deus é? Faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Opa, peraí, você gostaria de ser escravizado? Não, então não escravize ninguém. Mas Jesus não entra fatidicamente no assunto. Paulo conhece um escravo que fugiu de um irmão dele, Filemão, o tal de Onésimo. Paulo falou: ô Filemão, eu sei que o cara causou dano, ele está preso aqui, te deu um problema, ele era um escravo, mas você vai receber ele de novo? Recebe ele como um irmão na fé. Paulo nem fala, talvez seria bom que você libertasse. Paulo deixa ali, Paulo não entra na questão da escravidão. A escravidão vai ser resolvida aí 1500, 1700, 1800 anos depois. O Brasil, o último país a abolir os escravos, pasmem, né? Mas você acha que era o propósito de Jesus que a gente continuasse com a escravidão? Claro que não. Mas nós fomos tendo luz à medida que nós avançamos no Evangelho. Os homens que reformaram a igreja em 1500, eles começaram algumas reformas. E outra coisa, Lutero não queria destruir a igreja católica. Era a igreja cristã presente no momento. Lutero queria consertar problemas, ele não queria montar uma igreja nova. A gente não é uma igreja nova, irmãos. A gente é a mesma igreja que a luterana, que a anglicana, que a católica, que no final das contas é uma igreja só, a igreja primitiva estabelecida por Jesus. A gente só foi tendo problemas. Quem está me entendendo? E a gente continua tendo problema. Ah, os neopentecostais têm os problemas dele, a gente tem os nossos. E a gente precisa ter esse espírito de precisamos continuar entendendo como Jesus quer falar com a nossa geração. Qual o grafiato que deu certo há 20 anos atrás, que talvez agora pareça uma coisa obsoleta? Aí agora os irmãos que têm grafiato em casa vão ficar tudo preocupados. Gente, minha casa em Poá tem grafiato, tá? Fica tranquilo. Qual era o tipo de janela que funcionava? O arquiteto que está fazendo o Reels aqui está pensando: é verdade, pastor, tá certo, é isso. Entenda isso. Em 1500 ninguém lutou pelas mulheres. Em 1500 não.
mas foram pastores depois que lutaram. Se você estudar um pouquinho a história, a primeira mulher a votar, estuda a história de quem era a família dela, quem era o marido dela. Você vai perceber que era o contexto dela e quem lutou para as mulheres votar. Pastores. Quem lutou nos Estados Unidos para homens negros não serem tratados diferentes de homens brancos? Pastor. Reformadores. Pessoas que não entenderam como a sua geração anterior entendeu, mas entenderam com uma luz nova a graça de Cristo. Disse: isso aqui está errado. Ninguém resolveu esse problema até agora, mas nós vamos resolver. Ninguém enxergou que essa construção estava sendo feita da pior forma possível, mas a gente vai fazer direito. Não é porque cortava o peixe em 3 que eu vou cortar em peixe em 3 quando meu forno é grande. Não é porque o pessoal tinha que trabalhar aqui manualmente que eu não posso usar máquina agora. Não é porque eles cultuavam a luz de vela que eu não posso botar um LED aqui atrás. Ou a gente tem que continuar indo de camelo, de sandália, pisando na lama. Como que funciona isso? Nós estamos reformando. Os reformadores não enxergaram a luz naquele tempo que as mulheres poderiam fazer o que elas fazem, porque eles não tinham luz social para isso. Eles não tinham condição de um contexto para isso. Você acha que agora em 2000 é difícil eu falar que mulheres devem e podem e precisam fazer o que tem que ser feito? Você acha que a sociedade vai ter alguma dificuldade de entender isso? O papel da mulher agora? Então, os homens lá atrás não puderam lutar por isso. Nós não tínhamos nem que estar discutindo isso mais. Porque segundo a própria palavra escrita para nós aqui, diz assim: não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Gálatas 3, versículo 28. Não tem mais diferença. Paulo já tinha dito isso. A nova aliança nos coloca num contexto em que fundamentos jamais vão ser negociados. Agora a gente vai ficar discutindo mesmo. Ah, o pastor está com a calça rasgada. Ei, a cor da parede, qual cor da parede está escrita na Bíblia, irmão? Cor nenhuma. Até porque Israel é tudo cor de areia, nem tinha tinta para passar na parede. Então todo mundo tinha que ter tijolo cor de areia aqui. Então a gente está errado já. Mas não são essas coisas que precisam ser reformadas. É aqui dentro que precisa ser consertado. Então a gente precisa entender o que é fundamental, o que são estruturas da igreja. Agora, quais são as paredinhas que não funcionam mais? Quais são os cercadinhos que a gente precisa chutar para poder andar na autoestrada da graça sem nos perdermos, sem irmos além daquilo que está escrito? Você tem que parar de ser o cara que adora um cercadinho, irmão, quando Jesus já derrubou esses muros, quando Jesus já estabeleceu um tempo verdadeiro. Se nós lermos aqui, é exatamente isso que ele vai dizer: irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Coloque-se em pé, que nós estamos terminando. Seja levantado nessa manhã uma geração de reformadores, de pessoas que não querem mais ficarem presos à estrutura daquilo que não funciona mais, a coisas que são meramente opiniões humanas, ou coisas que funcionaram até muito bem, mas por um determinado tempo. Mas pessoas que se abram para aquilo que o Senhor está falando hoje, que as mentes enclausuradas, religiosas, sejam quebradas nessa manhã pelo poder do Teu Espírito Santo. Quanta gente a gente está colocando para fora, porque a gente ainda acredita que coisas, que culturas, que costumes são doutrina. Eles não são. Abre, Senhor, os nossos olhos, dos nossos corações, nos faz entender a Sua palavra, Senhor, porque a promessa é superior à lei. A promessa que o Senhor fez para o nosso pai na fé, para Abraão, que apontava para a descendência de Jesus, e não para um povo, não para Israel física, mas para uma Jerusalém celestial inaugurada a partir de Jesus. Que esse povo possa viver nessa aliança, e não preso à lei. Quanto preconceito, quantas coisas nos limitam, nos impedem de comunicarmos com as pessoas, de sermos uma igreja que tem uma porta aberta para todos aqueles que precisam ouvir a Sua mensagem e serem tocados, que caminham no fundamento da verdade, que não negociam os princípios da Tua palavra. Restaura-nos, Senhor, reforma-nos, restaura os nossos corações, nos coloca de novo com o coração na Tua lei. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária, Gálatas 3,15. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa para Abraão e ao seu descendente. Observe que as escrituras não dizem aos seus descendentes, como se fizesse referência a muitos, mas sim ao seu descendente, isso é, Cristo. É isso que eu quero dizer. A lei que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada.
Ou seja, a lei mosaica não pode anular o que Deus falou com Abraão. Mas o que era a lei então? Presta atenção. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como uma promessa. Nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo de uma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão: no seu descendente serão abençoadas todas as nações da terra. Em Jesus, todos serão alcançados pela promessa de Deus feita a Abraão. A lei para o povo de Israel, num determinado tempo, preste atenção, está claro aqui. Qual era então o propósito da lei? Uma pergunta. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Ou seja, a lei revela o quão era impossível que nós pudéssemos viver justos diante de Deus, mas revela o quão agressivo era o pecado, quanto nós estávamos afastados de Deus. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. A lei deveria durar até a vinda de Jesus, porque quando Jesus vem, a lei é cumprida nele. Jesus não veio para revogar ou anular a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpre a lei, ele é o único homem que consegue cumprir a lei. Então quando ele cumpre a lei está resolvida, ela foi cumprida. Todos os preceitos e exigências da lei foram atendidos nele, até a sua morte redentora, porque era uma exigência da lei que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Jesus cumpre a lei, ele morre para que todos os nossos pecados fossem cobertos pelo seu sangue. A justa exigência de Deus, a sua justiça que trazia ira ao coração de Deus, é satisfeita no sacrifício de Jesus, porque Jesus cumpriu a lei. E a partir do momento que Jesus cumpre a lei, ele é aceito como descendente, a partir do qual a promessa de Abraão se estenderia a nós, a todos aqueles que creem, como Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Nós cremos em Jesus e isso então nos é imputado como justiça. Ou seja, quem crê em Jesus cumpriu a lei. Isso é muito forte, meu irmão. Preste atenção. Pela lei, não pode rapar o cabelo, igual os judeus ficam, o cabelinho comprido do lado. Tem que guardar o sábado, não pode comer esse bicho, não pode fazer tal coisa, não pode. Por isso aí estava todo mundo lascado. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém conseguiria, a lei só mostrava quão pecadores nós éramos, o quanto a cobiça nos dominava, o quanto o desejo de levar vantagem nos dominava. A lei mostra quão pecadores nós somos, e todos os anos um animal precisava ser morto, porque fazia memória aos nossos pecados, cobria temporariamente, mas nos lembrava. Mas então Jesus vem e cumpre a lei. Como um ser humano, ele vai e derrama o seu sangue e oferta, e Deus aceita essa oferta. E quando nós cremos em Jesus, nós entramos debaixo da promessa, e nós estamos livres da maldição da lei. Nós não temos mais a maldição da lei contra nós, porque agora nós quebramos o cercadinho em Jesus. Por crermos nele, nós entramos na autoestrada da graça. Nós estamos agora vivendo por graça. Aleluia, Jesus, seja louvado o teu santo nome. E então, o mediador, preste atenção. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. Nós estávamos em desacordo com Deus. A lei é um mediador. A lei é que senta na mesa, você de um lado, Deus do outro. Vocês estão andando em desacordo. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. O que a lei faz? A lei nos concilia. Temporariamente a lei faz um acordo entre você e Deus. Então você consegue andar ali debaixo de um mediador. Mas a lei só é necessária enquanto dois estão em desacordo. Mas quando nós cremos em Jesus, nós temos uma aliança com Deus, ou seja, nós entramos em acordo. Nós estamos acordados com Deus agora. Nós estamos cumprindo a lei de que forma? Crendo em Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Existe, porém, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência da lei. Mas ninguém vai ser declarado justo por obediência da lei. Então por que as pessoas insistem em nos querer fazer guardar uma lei que tinha um tempo devido? Se nós já estamos na graça, se nós já estamos cumprindo a lei por crer em Jesus, se nós cumprimos a lei por andarmos com Cristo. E é isso que Paulo vai dizer. As Escrituras afirmam que fomos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos libertados da maldição que a lei nos promovia, e o pecado não terá mais domínio sobre nós, e o inimigo não terá mais acusação contra nós, e nós não sofreremos mais a condenação devida, porque o sacrifício de Jesus foi aceito, e por crermos em Jesus, nós temos a vida que Ele nos dá.
Você é salvo pela fé em Jesus. Você é absolvido da condenação do pecado pela fé em Jesus. Você não é mais um escravo por causa daquilo que Jesus fez. E nós vamos continuar por causa daquilo que Ele fez, como pessoas livres, caminhando em graça e consertando aquilo que nós mesmos causamos no meio do caminho, mas sem abandonar a casa, sem abandonar a família, cuidando daquilo que Ele confiou a nós, a sua igreja, por meio da qual, Paulo vai continuar dizendo em Efésios 3, eu já estourei meu tempo, mas Paulo vai continuar dizendo em Efésios 3, o propósito de Deus é que a partir da igreja, as suas muitas formas de sabedoria, a diversidade da sabedoria de Deus fosse manifesta. Então em cada momento nós temos algo diferente sendo revelado, sendo entendido, melhor dizendo, porque a revelação é única, está escrita, mas sendo entendido por nós. E cada grupo entende uma coisa diferente de outro grupo. Então quando cada um de nós nos unimos novamente com as nossas percepções, os nossos espectros tão amplos, nós nos unimos em graça numa única fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e Ele é manifesto em nós, irmãos. Então não desista de ser reformado dia após dia. Isso é uma casa que Deus escolheu para morar. Não desista da igreja de Jesus por causa dos seus problemas. É o lugar que Ele escolheu para que nós nos ajuntássemos como família. Mas nós temos uma responsabilidade, nós estamos reformando. Nós estamos enxergando o que os nossos pais não enxergaram, que os nossos avós nem sonhavam em ver, mas eu tenho certeza que se eles estivessem aqui nessa geração, eles estariam lutando conosco, porque eles foram inovadores na sua época. Eles foram tão inovadores quanto a sua época permitia. E nós vamos reformar a casa. Ela não vai ficar bonita só por fora, não, ela vai ser ajustada por dentro. Ela não vai nos enganar porque nós temos a estética agora. Nós vamos militar também para que aquilo que está escondido dentro da parede, se precisar quebrar, arrancar e fazer de novo, a gente faz. Mas nós teremos um lugar perfeito no qual o Espírito Santo de Deus habita, e muitas pessoas serão alcançadas através disso. Quem crê comigo? Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus? Feche seus olhos, se você puder, levante suas mãos, vamos cantar ao Senhor.